Pai, Senhor, irmãos, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar os irmãos para ficarmos de pé, para lermos a palavra de Deus em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Quero agradecer ao pastor Sérgio por a oportunidade, pastor Tarcísio pela confiança, os demais membros da diretoria também. Deus abençoe a todos os nossos irmãos, em nome de Jesus. Confesso que estou muito alegre, irmãos, de estar retornando a essa casa, depois de longo tempo, estava na congregação. Primeiramente fomos ali para a Vila Mariana, passamos um período de 2003, depois passamos um pequeno período ainda de 2003, perto de quando meu filho nasceu, estava na Vila São Pedro, dali voltamos para o Ferrazópolis para congregar. E dali Deus nos chamou para o Jardim Telma, ficamos 9 anos no Jardim Telma, louvando a Deus. Aí chegou o momento de nós deixarmos a congregação em 2015, fomos congregar no Ferrazópolis, entendemos que seria melhor estarmos ali. E agora retornamos a essa casa. Eu sou muito grato pelos irmãos sendo recebidos, é a minha e minha esposa, que sempre me acompanha. Deus abençoe sua vida. E estou feliz de estar congregando aqui com meus irmãos, amém? Espero de alguma forma retribuir a recepção, retribuir o carinho pelo qual muitos irmãos receberam nos bastidores aqui conversando, quando acaba o culto, aquele momento de socialização gostosa, e a gente ficou muito feliz. Eu e minha esposa estamos nos sentindo muito bem aqui no templo sede, embora ainda tão recente, mas nós deixamos muita amizade aqui, e às vezes estou olhando, vejo os rostinhos dos irmãos, para mim a alegria é muito grande. Muito bem, confesso que nessa noite para mim é bastante alegre, mas também com muito temor e tremor, não é? Porque tem aqui na diretoria pessoas, pastores que nos ensinaram quando começamos nossa caminhada lá no IBEM em 1995. Lembro-me do pastor Tarcísio na teologia sistemática, nos ensinando, pastor de Assis também, assim como o pastor Daniel Perpétuo, pastor Azuil, sempre nos ensinando, na época o pastor Jair também. Para nós aprendemos bastante, mas a gente sempre tem sede de mais e mais, e buscamos aprofundar, e nessa noite espero de alguma maneira contribuir com os irmãos, crendo que Deus pode falar ao coração de cada um dos nossos irmãos, amém? Mateus capítulo 5, quero ler o versículo 1, depois quero ler o versículo com os irmãos 17, do mesmo capítulo, e por fim o versículo de número 20. O primeiro para a gente contextualizar, depois o 17 e o 20, onde eu vou focar na mensagem nessa noite. Espero não ser cansativo aos meus irmãos. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. Ainda o versículo 2: e abrindo a boca os ensinava, dizendo. Agora o versículo número 17, a igreja pode ler conosco? Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Ainda todo mundo, versículo 20? Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Oremos mais uma vez. Pai de amor, somos gratos pela tua misericórdia e graça, pelo teu grande amor, pelo qual nos amou, no qual nos acolheu, aleluia, no qual nos protege, nos consola, nos guarda. Somos felizes por estarmos te servindo, ó Pai, renunciando nossas vidas e deixando que o teu Espírito conduza a nossa alma. Pai, abençoa, Senhor, os nossos irmãos, abençoa, Senhor, que a palavra venha encontrar guarida em cada coração, que o Senhor venha falar conforme a necessidade da tua igreja. Nós te louvamos em nome de Jesus, amém. Pode sentar, meus irmãos, Deus abençoe. A palavra de Deus, a palavra maravilhosa, Nós abrimos a Bíblia, nós nos sentimos confortados pela palavra de Deus, porque primeiramente nós lemos para nós mesmos, Somos edificados por ela, e ao ser edificados nós choramos na presença de Deus, nós conseguimos nos enxergar como ser humano diante da grandiosidade da obra de Deus, e com humildade nós nos prostramos diante do Senhor, reconhecendo
que não é pelo mérito, nem pelas nossas obras que o Senhor nos salvou, mas reconhecendo que é pela sua graça que estamos aqui, pela sua graça que nós somos guardados e salvos pela misericórdia do Senhor. E aqui, quando nós abrimos a palavra de Deus, nessa passagem tão gloriosa, nós vemos que o Senhor Jesus, Ele teve o cuidado de demonstrar, em primeiro lugar, as qualificações daqueles que deveriam ser servos de Deus, que coincidia com um momento muito difícil, um momento de concepção religiosa muito difícil em Israel, na qual os religiosos ou judeus aguardavam a vinda do Messias, mas não conseguiam ver em Jesus o Messias. Talvez eles aguardavam um Messias que viesse libertá-los com muito poder, força, com aquela lógica triunfante, na qual Jesus, o Messias, ia chegar, ia libertar Israel politicamente, ia retornar aos momentos de grandiosidade do povo da nação de Israel, não mais sujeito às determinações de Roma. E aí nós observamos que a expectativa criada no dia a dia direcionava para esse pensamento. Então direcionava para uma linha triunfante. Aguardávamos sair daquele sofrimento, daquela submissão, o povo de Israel, do Império Romano, de César, e a partir de então uma nação independente. Isso era o comum do dia a dia. Mas então chega Jesus, que é o Messias, nós o reconhecemos como Messias, amém, meus irmãos? O Senhor Jesus é o nosso Messias, Salvador da nossa alma, e Ele começa a anunciar. As pessoas perceberam que Jesus tinha algo de diferente. Ele ensinava como tendo autoridade, não como os escribas fariseus, tateando, meio inseguros, né? Trazendo talvez doutrina que não falava diretamente aos corações, mas Jesus, quando abria a sua boca, Ele falava diretamente, conforme a necessidade da nossa alma. E não é diferente do dia de hoje. Deus falará e continuará falando, como já falou através dos louvores nessa noite, conforme a necessidade do nosso coração. E nós sentimos a presença de Deus. Uns sentiram a presença de Deus, Deus falando, mostrando, enfatizando algum aspecto da vida cristã. E Jesus passa então a ensinar. A palavra de Deus diz que, abrindo a boca, os ensinava dizendo: mais do que feliz são aqueles que não são autossuficientes. Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que não se acham suficientes em si mesmos. E ele passa a ensinar isso num contexto na qual as pessoas gostariam de ter uma certa autonomia da sua vida, um modo de viver, na qual não precisar depender nem se considerar inferior. E aí, o Senhor Jesus fala: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que não são autossuficientes em si mesmos, é deles que são o reino dos céus. Aqueles que não confiam no seu próprio eu, é dele que é o reino dos céus. Enquanto confiarmos em nós mesmos, nós estaremos sempre perdendo no que diz respeito à vida espiritual. Mas se nós negarmos a nós mesmos e começar a confiarmos plenamente na pessoa bendita de Jesus, nós seremos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas é preciso ter essa consciência. E aqui Jesus mostrava: bem-aventurado, em seguida, versículo 4, os que choram, chorar, né? E ele falava para uma multidão, não é? Chorar, porque eles serão consolados. Ou seja, aquela dependência gloriosa de Deus, aquela exposição do seu ser como um todo, porque muitas das vezes nós batemos no nosso peito com orgulho e levantamos nosso serviço e não queremos nos submeter à grandiosidade do amor de Deus, e não queremos nos demonstrar como seres humanos inteiros, mas nós sempre colocamos uma máscara de superioridade. Mas aqueles que choram, diz a palavra de Deus, serão consolados. Existe na palavra de Deus pessoas que não queriam ser consolados por Deus, não queriam ser consolados, mas Deus é aquele que enviou o seu Espírito. E qual o nome desse Espírito, que é o Espírito Santo? É um outro Consolador que veio para consolar os seus. Quem gostaria de ser consolado pelo Espírito Santo de Deus? E mais à frente ele diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Veja bem como Jesus coloca e desenha as características e a forma pela qual os crentes, e a identidade do servo de Deus, não altivo,
não aquele que tem uma mentalidade triunfante, aquele que vai derrotar todas as dificuldades por ele mesmo, não, é aquele que é dependente de Deus. E todos aqueles que são dependentes de Deus, eles são que alcançam vitórias. Você é dependente de Deus, meu irmão? Você se vê assim? Ou você se vê triunfante? Como você se vê? Como você se enxerga? Você se enxerga de uma maneira que você é o cabeça, né? Uma visão triunfante, você vai derrotar todos e todos? Ou você reconhece que sem Jesus nada podemos fazer? Se você reconhecer isso, meu irmão, sabe de uma coisa, você não precisa fazer muita coisa não, só basta crer e esperar e aguardar na intervenção poderosa do Senhor Jesus nessa enfermidade, na intervenção poderosa do Senhor Jesus nessa causa difícil, na intervenção poderosa do Senhor Jesus nessa situação emocional que você está vivendo, principalmente nesses momentos pós-pandemia, um momento final de pandemia, na qual as emoções estão à flor da pele, as pessoas estão com muita dificuldade de saber lidar com as suas emoções e acabam trazendo situações difíceis. Tenham paciência, aguarde no Senhor, que é Ele quem vai dar a vitória. Como superar esse momento difícil? Quantas pessoas não conseguem dar um passo mais avante, porque confiando em si mesmo, se percebeu fraco, frágil, mas ainda assim não renuncia e passa então a tentar lutar e vê que não consegue, começa a esbarrar e começa a ficar com uma tristeza enorme. E aí ele perde a esperança. Todas as pessoas que perdem a esperança entram em depressão. Perder a esperança não é um alvo. A nossa esperança é renovada de fé em fé. Todos os dias nós levantamos e aquele que confia no Senhor, dobra o seu joelho e confia, sabe, que mesmo que está difícil, mesmo que parece que todas as portas estão fechadas, você confia que o Senhor vai te dar vitória naquele dia. Você levanta com confiança, você sabe que vai conseguir, não por você mesmo, não pelo seu próprio braço, mas pela presença e pela intervenção gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, creem nisso, irmãos? Amém? E Jesus então falou sobre essa condição do crente, que é a dependência de Deus, que é confiar em Deus, não na sua própria força. Ele ainda continua avançando e fala no versículo 9: bem-aventurados os pacificadores, aqueles que promovem a paz, pacificadores, promotores da paz, aqueles que não insuflam a violência. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados e reconhecidos como filhos de Deus, não os violentos, mas os pacificadores. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Mas que feliz aquele que sofre perseguição. Meu Deus do céu, sofrer perseguição é uma coisa dolorosa, é difícil. Que às vezes vem a perseguição da sua própria família, perseguição daqueles que você nem esperava. Talvez se você tinha uma enorme consideração, vem a perseguição, mas não tem problema não, que maior é o que está em nós do que está nesse mundo. Amém, irmãos? Nós também aí vamos ter vitória, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentir, disser todo mal contra vós por minha causa. Ou seja, Deus já está preparando ao seu povo, para que a sua condição, o fato de você ser servo de Deus, tão somente por isso, só por isso, não por outras questões humanas, mas só porque você é servo de Deus, só porque você recebe o brilho de Cristo, o reflexo de Cristo está em você, passará algum tipo de perseguição, algum tipo de injúria, e mentirão ao seu respeito, dirão todo mal contra você, por causa que você serve ao Senhor Jesus Cristo. Se isso acontecer, a palavra de Deus diz: alegrai-vos, exultai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Não é para lamuriar, lamentar, reclamar, é para se alegrar, porque você sabe que maior é o que está com você. Mais uma vez eu digo, porque o mundo aborrece as coisas de Deus, mas você está alegre na presença do Senhor. Jesus falou para você fazer assim. Oh, mas é difícil. É verdade, difícil, mas depende do grau da sua fé. Tudo depende do desenvolvimento da sua fé, de como você está caminhando. Porque quando você começa a andar com o Senhor Jesus, Jesus vai te dando experiência, você vai tendo experiência com Deus, e a experiência vai aumentando a sua fé. Daqui a pouco você vai perceber e está ensinando outros: olha, passei uma experiência difícil com Deus, mas saiba que é Ele que vai te dar vitória. Vai te perseguir, se alegra. Vai te perseguir, exulta. O exultar é uma alegria assim, esfuziante. Não é aquela alegria: tá alegre, irmão? Tá feliz? Jesus é bom. Não, é exultar na presença de Deus. É falar: olha, perseguição está grande, mas a fé que me alimenta
faz com que eu tenha esperança de que dias melhores virão e eu vou continuar pelejando com o Senhor Jesus. Ele vai continuar comigo. Meu irmão, não desista jamais. Olha só, não desista jamais. Não desista nunca. Porque não é você que luta as suas batalhas. Você só precisa esperar no Senhor, confiar nele. Você, é claro, levanta, você faz a sua parte, mas tem muita gente que faz também a sua parte e não alcança a vitória, porque não tem um Deus como o nosso Deus. Mas você tem esse Deus, Ele está com você, por isso que Ele vai te dar a vitória. Levanta sua mão assim e fala: eu creio nesse Deus glorioso, eu creio nesse Deus glorioso. Na segunda parte, e aqui nós vemos a partir do versículo 13, ele fala da missão. Qual a missão desses? Que são pobres de espíritos, que não são dependentes de si mesmos? É ser sal da terra, é ser diferente. Como assim? Isso é diferente. É testemunhar, é demonstrar a própria pessoa de Jesus em si. Então, para isso eu preciso descentrar. Essa é a palavra. O que é descentrar? Me tirar do centro. Quando eu me coloco no centro, tudo gira em torno de mim. Tudo que acontece comigo, tudo que acontece, que eu quero que aconteça na minha vida, tem que ter eu no centro, no foco. E quando isso acontece, eu estou tirando Jesus do centro da minha vida e me colocando no trono do meu coração. Eu sou o centro. Se eu sou o centro, então tudo tem que se girar em torno de mim. Até Jesus tem que se dobrar a minha vontade quando eu estou no centro. Ou seja, o fato de estar em Jesus ou na igreja não significa que você já descentrou. O certo é que quando você aceita Jesus, sim, você sai do centro, você não mais é o centro das atenções, você não é o mais importante. Quando você descentra, o mais importante é a pessoa bendita de Jesus na sua vida. E quando isso acontece, meu irmão, coisas extraordinárias sucedem em nossa vida que nós nem imaginamos. Você está só vivendo, você só está vivendo. Você chega aqui, você louva. Você chega aqui, você toca. Você vai para casa, no caminho, as pessoas estão olhando que você é diferente, porque você descentrou. As pessoas vê não mais você, mas vê Cristo na sua vida. Quando você descentra de si e o centro da sua vida passa a ser Jesus, aleluia, aleluia, é coisa maravilhosa, irmão. Às vezes as pessoas perguntam assim: como você pode estar adorando a Deus dessa maneira? Abandona esse Deus e morre. Ele fala: não, eu continuo adorando a Deus porque Ele é maravilhoso. Mas olha a sua condição, olha a sua situação, olha como está o país. Você continua louvando a Deus? Continua, porque Ele se descentralizou. Não gira tudo em torno dele. Então a esposa, se ele é casado, ou o esposo, ele tem valor. Ele passa a considerar o outro, porque a palavra de Deus diz que nós devemos amar o Senhor acima de todas as coisas, e ao próximo como? A mim mesmo. Eu descentrei, não estou mais no centro. Eu não preciso mais me preocupar com isso. Agora Jesus é o centro da minha vida. Essa é a diferença do servo de Deus. E aqui ele diz: quando você está assim, você é o sal da terra. Você vai ter um comportamento diferente. Ele diz: olha, só que esse comportamento, você trazer nas suas costas Cristo na sua vida, significa que você tem esse comportamento de descentrar. Porque se você não faz isso, olha o que a palavra de Deus diz: e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada presta. De nada vale você dizer que é cristão, que serve a Deus, serve a Jesus e continua sendo o centro da sua própria vontade. Não serve para nada, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então precisamos salgar. Como? Tendo Jesus na nossa vida. Meu irmão, você já renunciou a você mesmo? Você tem essa certeza que você renunciou a si mesmo? Você consegue conviver com as situações adversas da vida sem colocar a sua fé em xeque, dizer: se for dessa maneira, eu prefiro não seguir a Cristo. Se Deus não me responder de uma forma que eu gostaria que respondesse, eu vou entregar minha carteirinha, como dizendo: eu tenho que ser atendido. Não, meu irmão, quem tem que ser atendido é o Senhor Jesus, através da sua adoração. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Quando você realmente descentra, você é a luz do mundo, você é o sal da terra. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Missão daquele que serve a Deus, missão para todo crente, não no sentido de se dedicar, se estudar, atender um chamado específico para um determinado lugar, que Deus faz isso, chama para um determinado lugar, mas só o fato de você ser servo de Deus, a missão, aleluia, de testemunhar do amor de Deus.
quando você descentra de si mesmo, você mostra através da sua vida inteira. Talvez você não tenha habilidade de falar, talvez você não tenha habilidade de expressar, talvez você fique acanhado até mesmo de entregar um folheto, mas a história da sua vida te acompanha, e daqui a pouco, daqui a uns dias as pessoas falam assim: olha, se um dia eu for aceitar Jesus, eu quero ser que nem aquele irmão, que nem aquela irmã, que é um santo e uma santa mulher de Deus, porque você renunciou. Que doutrina maravilhosa, irmão, que coisa tremenda. Para a gente que já conhece a Deus, aqui fortalece a nossa fé. Quando se olha essa passagem, mas o contexto na qual Jesus dizia isso é um contexto hostil. Tinha pessoas que começaram a questionar Jesus, falando: quem que ele pensa que é para ensinar essas doutrinas? Ele chegou agora, não conhecemos ele, que escola que ele vem, onde ele estudou, aos pés de quem que ele estudou? Nós não temos uma escola oficial que podemos dizer que Jesus estudou nessa escola, e ele vem dizendo essas palavras. E talvez alguém dizendo assim, o fato dele estar dizendo isso, trazendo a nova doutrina, talvez eu acho que ele não se preocupa com os profetas, não se preocupa com o Antigo Testamento na nossa linguagem. E aí Jesus, sabendo e conhecendo essa fala corriqueira do senso comum daquela época, aquela fala, aquela oralidade daquela época, ele já prontamente, percebendo que alguns receberam de bom grado a palavra e outros não, ele começa então a estruturar a sua doutrina e demonstrar o porquê ele deve ser o centro da nossa vida. E ele começa a dizer assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Eu não vim para trazer uma novidade, Jesus dizia assim, eu não vim para trazer algo que anule tudo que meu Pai Celestial já determinou durante todos esses séculos ao povo judeu, não, ou através do povo judeu ao mundo, não. Jesus não estava dizendo isso. E Jesus então teve o cuidado de demonstrar isso com muita cautela. E ele diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. E essa palavra, irmão, ele depois continua dizendo: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qual a expectativa dos judeus daquela época? É de um Messias triunfante. Mas quem chegou? O Messias que andava no meio dos pobres, o Messias que ceava com os publicanos, o Messias que não estava muito interessado em se assentar, não naquele momento, em questões políticas com os saduceus. Isso despertava uma certa ira dos saduceus, dos religiosos de Israel, os principais sacerdotes. E Jesus, certa feita, percebia que o povo olhava para os sacerdotes, olhava para os fariseus, saduceus, com muita reverência. E era importante isso para demonstrar a seriedade do desenvolvimento da obra de Deus. Porém, Jesus identificou que muitos deles não procediam conforme a palavra de Deus, e aí distorciam a palavra de Deus. Mas o povo não tinha a Bíblia na mão, o povo não tinha o Antigo Testamento na mão, tudo ficava na sinagoga, e aí abria as escrituras e as pessoas acreditavam no que falava, a oralidade era frequente, e ali talvez no momento eles estavam estudando e dedicando, mas não é como hoje, quando você pega a Bíblia na mão, você tem tanta versão da Bíblia, glória a Deus, né? Isso é bom, que nos faz entender, não é? Você pega uma versão, lá em casa tem tanta versão de Bíblia, eu acredito na casa dos irmãos também, e tem até Bíblia estudada, comentada, tantas versões, tanto acesso, mas tem tanto acesso que, né, as pessoas até se perdem, né? Mas naquela época não, era mais restrito, e por conta disso, a fala era muito importante, a palavra era muito importante, a fala de um fariseu sobre várias questões da vida era muito importante, era tido como realidade. Mas muitas vezes a fala deles, eles ensinavam, mas não procediam conforme a fala, e acabava sendo hipócritas. E Jesus, lá no capítulo 23, se você folhear a Bíblia aí em Mateus, ele diz, a partir do versículo 23, Jesus censura os escribas e censura os fariseus. E passa a dizer assim, então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo que vos disserem, mas não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem e não praticam. Pois, versículo 4, atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens,
Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E assim Jesus começa a falar todo o capítulo 23, censurando os escribas e fariseus dentro do seu comportamento. Por quê, irmão? Por que isso é importante saber? Porque viver o cristianismo, viver o evangelho, não é de discurso. Viver o evangelho é de vivência, é de prática, é no dia a dia, é estar ali tendo experiência com Deus continuamente. Isso é viver o evangelho. Não é substituir o discurso pela vivência, mas caminhar junto pelo menos. Mas quem não tem um discurso, a habilidade da fala, tem que ter uma vida segundo os padrões e a vontade de Deus. E quando assim eu faço, meu irmão, Deus nos abençoa poderosamente. E ele começou a mostrar que os fariseus tinham esse problema. E mais ainda, tinha a tradição dos fariseus, né? Que não necessariamente se igualava à palavra de Deus. Era a interpretação que se dava à palavra naquela época. Então Jesus demonstrou, olha, é assim, ó, eu não vim destruir a lei dos profetas. Tinha até um grupo que não acreditava nos profetas, mas apenas na lei. E Jesus teve cuidado de falar na lei os profetas, ou seja, na integralidade da palavra de Deus. Toda a palavra de Deus. Tudo que Jesus ensinou é importante. E como vamos cumprir? Então quer dizer que eu tenho que voltar a todo o Antigo Testamento? Não é isso. Jesus demonstra aqui, nós entendemos que o Senhor Jesus fala e mostra qual que é o centro agora da vida religiosa. O centro não é mais a lei, o centro não é mais os profetas, o centro não é mais, embora isso seja importante para apontar para o centro não é mais Moisés. Quem é o centro da vida religiosa agora? O centro da vida religiosa é a pessoa bendita do Senhor Jesus. Ele é o centro de tudo. E ele mostra, eu vim cumprir. E aí, se você quiser esmiuçar, você pode, como de estudo, perceber que a lei, ela tinha 3 partes praticamente. A lei cerimonial, onde tinha os holocaustos, a lei do sacrifício, lá em Levítico, Números fala sobre isso, onde tinha toda a estrutura sacerdotal, onde tinha a forma de fazer sacrifício. Paulo fala que a lei, diante dessas coisas, mostrava e era um condutor, mostrando a fragilidade do homem e a necessidade da graça. Lá na lei, então, mostrava a graça, e a graça se concretiza na vida real, na vida vivida aos olhos dos seres humanos, através da pessoa bendita do Senhor Jesus. Não mais Moisés, mas agora Jesus é o centro da vida religiosa. E quando isso acontece, meu irmão, você não precisa mais ter práticas como os judaizantes. Lá na frente, Paulo lidou com os judaizantes. O que os judaizantes faziam? Os judaizantes, eles iam nas igrejas e passavam a falar assim: olha, que bom que vocês aceitaram Jesus, de forma pomposa talvez, e dizia: agora tem uma coisa, vocês não começaram pelo lado certo. Primeiro vocês precisam circuncidar, observar algumas coisas do judaísmo, para depois aceitar Jesus. Os judaizantes passaram. Paulo, quando ele teve entendimento, ou melhor, quando conheceu que existia esses judaizantes que estavam passando na igreja, lá em Gálatas ele disse: morreu Cristo de balde, morreu Cristo à toa, que você precisa praticar alguma obra ainda para poder ser salvo? Não, Cristo não morreu de balde. A morte de Cristo é suficiente para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. Basta crer, e não há mais mérito nisso para você. O mérito é todo de Cristo. Amém, meu irmão? O mérito não é seu, o mérito é de Cristo. O mérito não é meu, é de Cristo. Cristo vive em mim, Cristo vive em nós, aleluia. É por isso que você pode vir aqui celebrar. Você não vem celebrar Moisés, nem a lei, nem os profetas, embora isso mostre e aponte para o centro, aponte para o alvo, aponte para Jesus. A palavra de Deus é progressiva, ela vai mostrando, vai caminhando como uma lanterna, vai guiando as pessoas até que aponta para Jesus, autor e consumador da nossa fé, aleluia. Quem é o centro da sua vida, irmão? Moisés? Quem é o centro da sua vida? Você mesmo? Ou o centro da sua vida é a pessoa bendita do Senhor Jesus? Se for a pessoa bendita do Senhor Jesus, irmão, é por isso que você está descansado aí, é por isso que você está tranquilo aí, apesar das lutas e das dificuldades, porque o Senhor Jesus é o centro da nossa vida, e nós podemos comprovar isso. Não é porque alguém testemunhou, não, porque nós vivemos na realidade na nossa própria vida. Você tem experiência com Deus e pode dizer com muita autoridade que Jesus está com você pelos seus testemunhos. Quantos testemunhos não passam aqui? Aleluia.
Quantas vezes você passou dificuldade e disse assim: não vou vencer mais, não vai dar. E depois passou uns dias, você veio aqui nessa tribuna contar o seu testemunho, porque Jesus foi com você, Jesus está contigo, aleluia. Desde que você coloque Ele no centro da sua vida. Tem um hino, eu não vou saber entoar agora, mas Jesus te entronizamos, não é? Eu não lembro toda a letra, mas fala só isso. Nós entronizamos Jesus no nosso coração. No nosso coração é o espaço no qual Jesus atua. Não é mais o templo nem as paredes, é no nosso coração. Embora isso sirva para nós estarmos juntos, e juntos nós fortalecemos na fé, mas Jesus é entronizado no nosso coração. Você pode sair daqui e ir lá para o interior de São Paulo, ir lá para outro país, você vai, mas Jesus vai com você, porque Ele está no seu coração, Ele está com você. Como cumpriu então? Como é que eu posso entender? A parte cerimonial, apontar para Jesus. Quem é o sacerdote? Jesus. Quem é a oferta? Jesus. Quem que oferece? Quem derrama seu sangue? Jesus. Então toda a parte cerimonial foi cumprida em Jesus. E ele diz, até que o céu e a terra passem, nem um Jó, nem um Tiô me tirar da lei, sem que tudo seja cumprido. E como isso pode acontecer? Na pessoa dele aconteceu todas essas coisas. Ele deu a sua vida por mim e por você, meu irmão. Ele fez tudo por nós. Ele morreu naquele madeiro por amor. Para cumprir a justiça, é verdade, mas Ele fez por amor, aleluia, por amor ao seu Jesus Cristo deu a sua vida, e ainda disse para os seus algozes: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz, aleluia. Jesus fez tudo isso por nós. Então, se Jesus não veio abrogar nem destruir, o que continua? Comportamento, meu irmão. Para viver a vida cristã, ou melhor, a vida com Deus antes, você dependia do mérito, mas mesmo assim precisava aguardar naquele que viria, que era o Messias. Agora você não olha só para frente, você olha para trás, aquele que já veio, aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que deu a sua vida por nós. E a partir de então, eu que teria dificuldade de cumprir a vontade de Deus, agora com o Espírito Santo de Deus eu sou regenerado, agora eu sou transformado numa nova criatura. Eu sou transformado de uma maneira que eu posso fazer a vontade de Deus com alegria, aleluia, cumprir a vontade de Deus com a ajuda do Espírito Santo, aleluia. Uma vez santificada, posicional, agora você vai progredir na santificação progressiva. Por isso que você precisa continuar adorando esse Deus e se santificando a cada dia, e cada vez que você santifica, mais você fortalece a fé, mais você anda com Deus, porque o Senhor Jesus então nos ensina essa parte. Então quer dizer que Ele cumpriu nele mesmo? Mas até para mim fazer alguma coisa eu tenho que olhar para Ele? Sim, porque tudo que você faz é por causa dEle, e tem o alvo Ele, é por amor a Ele, e você só faz porque Ele te capacitou, porque Ele te deu condições para isso, porque a graça de Deus foi derramada na sua vida. Por isso que você pode celebrar nessa noite, porque Ele é contigo quando você colocar Ele no centro da sua vida. Falar colocar Jesus no centro da vida, não é só colocar Jesus no centro da vida religiosa, né, entre aspas. O que é a vida religiosa? Aquele momento que a gente vem para a igreja. É o momento do serviço religioso. Saímos da nossa casa, colocamos nossos trajes da forma que é aprovado por todos. Não necessariamente porque gosta, talvez, mas que é aprovado, né? Para não ser reprovado diante de todos. E vem aqui, canta, louva, ora, né? A vida religiosa. O centro da vida é isso, mas não só. Essa é apenas uma partícula. A vida cristã começa quando você sai daqui. A experiência cristã é tomada a partir de você passa por aquela porta. Tem gente que passa por aquela porta e às vezes vai brigar no trânsito. Tem gente que passa por aquela porta e às vezes seja em casa, ele é hostil com todo mundo. A doçura ficou na igreja. E aí não é o centro da sua vida religiosa, é o centro da sua satisfação. Jesus é o centro da sua satisfação. A esse momento passa a ser apenas de entretenimento. É um dia que você vai lá ver os irmãos, que bom, revemos, vamos cantar, que maravilha. Quem não gosta de cantar? Vamos cantar, tocar, falar, pregar, ouvir uma preleção. E aí você sai daqui e você esquece. Isso não é ter Jesus no centro. Ter Jesus no centro é você adorar Ele aqui como reflexo de uma vida toda com Deus.
Você chegou a semana inteira naquela expectativa de vir para a igreja, porque você vai vir aqui e vai tributar a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração, como reflexo da sua vida. Vai, aqui eu te ofereço a minha vida. Foi dessa semana. Mas se você teve dificuldade, tropeçou alguma coisa, você chega aqui e ainda pede perdão para Deus, Ele perdoa e ainda te renova para mais uma semana de vitória que você vai ter. Ter Jesus no centro da vida não é tão somente se preparar para louvor, para a pregação. Hoje eu fiquei preocupado de manhã. Hoje foi aniversário, essa semana foi aniversário do meu sogro, ele fez 80 anos, e essa tarde foi o sogro é uma benção. E nós fomos lá celebrar com ele, não é? Mas a minha mente estava na expectativa do culto. E naquele momento eu falei, por que eu estou na expectativa do culto? A preocupação, né, Luiz Carlos? Por que a expectativa? Sendo que Jesus vai dar vitória. A palavra é dele, a vontade é dele, a obra é dele. Então para que essa ansiedade? E aí eu me tranquilizei. Falei, Senhor, a obra é do Senhor. E aí eu consegui viver aquele momento intensamente. Sabe, quando nós não temos Jesus no centro, nós passamos a vida achando que é pelos nossos méritos, e chegamos aqui e contamos vantagem do que nós fizemos na semana. Não é isso que Deus quer que você realize. Deus quer que você na semana tenha uma vida de renúncia, de dependência dEle, para chegar aqui e você não falar o que você fez ou deixou de fazer, para você falar o que Ele fez na sua vida. Aleluia. Ele fala, olha, eu não conseguia não, mas Ele foi comigo, Ele deu vitória. Eu não conseguia não, mas Ele é Senhor na minha vida. Oh glória. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder é ultrapassar em qualidade, ultrapassar em comportamento, a dos escribas e fariseus, diz a palavra uma coisa muito pesada, forte até, que nós não gostamos de ouvir, porque às vezes nós viemos para a igreja como entretenimento, vou participar de mais um culto, e aí participo como se estivesse assistindo um espetáculo. De modo nenhum entrareis no reino dos céus. Essa parte choca o pessoal daquela época. Choca porque eles olhavam no fariseu como uma perfeição de santidade. A roupa dos fariseus era sublime, coisa do outro mundo. Quando eles abriam as mãos e começavam a orar nas praças, todo mundo, o fariseu está orando, porque eles não tinham conotação de fariseu como nós temos hoje. Hoje nós associamos fariseu com hipocrisia. Associamos fariseu com hipocrisia, porque Jesus mostrou isso. Que Jesus fez uma denúncia crítica do comportamento dos fariseus. Mas eles naquela época não tinham essa percepção. A percepção deles é de santidade pura. Era coisa espetacular. Suas vestes demonstravam uma coisa muito extraordinária em comparação ao restante da população. Alguma pessoa que mora numa casa simples, chegar num tempo como esse, né? Lá no Telma, teve uma irmã que veio congregar e falou assim, depois de alguns dias, ela falou assim, pastor, obrigado por ter recebido, mas eu vou voltar para a minha igreja. Por quê? Porque aqui eu me sinto deslocado, os irmãos são muito arrumados, eu não tenho roupa assim para vir para a igreja. Eu falei, irmã, é uma notícia muito triste que você me dá, porque nossa luta aqui é para ser simples, nossa luta aqui não é para estar ostentando nada, porque a vida de Deus é simples. Mas eu voltava, pastor, que eu não estou conseguindo. E voltava, porque ela se via tão inferior. Olha que tristeza. Como é que as pessoas estão vendo a gente? Será que nós estamos colocando barreiras para que as pessoas venham a Cristo? Eu não sei. Será que eu não deveria ter um comportamento um tanto diferente no nosso dia a dia? Para refletir. E aquilo fez com que eu chegasse na igreja e conversasse com os irmãos e a gente tentasse mudar de alguma forma. Porque não bastam palavras, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus cria fé, a palavra de Deus anunciada é poderosa, mas nós também precisamos testemunhar, e testemunhar com vida cristã, vida autêntica. E aí, a gente percebeu que a gente estava colocando certo empecilho, uma barreira, e aquela irmã me abriu os olhos para isso. Ao passo de a gente ter um discurso, um comportamento, modo de vestir, modo de se portar, que às vezes nós imaginamos que está
sendo muito santo, mas às vezes passamos de largo da necessidade. Fariseu não, o levita estava indo para o templo e viu o rapaz lá quase morto e passou direto. O que daria mais testemunho para aquela pessoa naquele momento? Não seria ele parar e atender, ao invés de ir para o culto e louvar? Olha o que eu estou falando aí, não é para fazer isso toda hora não. Passou o sacerdote que eu fazia ofício lá, e olhou lá de largo, lá o rapaz quase morto, passou de largo. E Jesus, para nos ensinar, falou de alguém que não tinha nenhuma expectativa de fazer, porque nós falamos assim, eles e nós, né? Nós somos os bons, eles são os maus. E Jesus falou assim: olha, mas tinha um samaritano. Oh, Deus do céu, falar isso era um problema. Que ele parou, e ele atendeu, e a justiça dele excedeu, porque ele atendeu aquele que estava necessitado, e ele estava ensinando sobre o próximo. Quem era o próximo dele? Aquele que estava mais próximo para atender, aquele na qual você pode atender a necessidade deles. Então Jesus fala: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Testemunho de Deus nós precisamos dar, renunciar a nós mesmos. Quando eu não renuncio a mim mesmo? Quando eu coloco um pratão de comida e não trago 1 quilo para a igreja. É tanta comida que a pessoa até joga fora, não estraga, mas não atende aquele que precisa, não atende aquele que está carente, não tem sensibilidade de pensar no próximo. Resumo da lei: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Os saduceus e os fariseus, eles tinham uma capa de religiosidade, e Jesus falou assim: não é isso que eu quero. Você tem que exceder essa capa, essa aparência. Você tem que ter uma qualificação melhor. Isso não vem de você mesmo, vem de você colocar Jesus no centro da vontade, no centro da sua vida. Fica de pé em nome de Jesus. A pergunta que eu deixo nessa noite é: quem é o centro da sua vida? O centro da vida dos judeus era o templo, mas o templo era o centro da vida religiosa, civil, social, tudo passava pelo templo. Quem é o templo do Espírito Santo aqui? Somos nós. Então nossa vida religiosa, nossa vida civil, toda a nossa vida social tem que ter Jesus como centro da nossa vida. E eu quero perguntar nessa noite, se porventura você, meu irmão, estou falando para os irmãos primeiro, você entendeu que é preciso dar uma guinada. É isso então? É isso. É tirar o eu, é tirar o você mesmo, é tirar o seu egoísmo, o seu egocentrismo, e colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida, e dizer: nos meus passos, o que faria Jesus diante dessa situação difícil? Ah, mas eu gostaria que fosse assim, eu vou fazer do meu jeito. Não, não é isso. Não. De repente você entendeu que precisa colocar Jesus no centro da sua vida. Feche seus olhos em nome de Jesus. Nós vamos orar agora nesse momento e pedir a Deus que nos ajude a descentrar, aleluia, a descentrar, entender que Jesus é o centro de tudo e de todas as coisas. Em segundo lugar, eu quero entender se teve alguém que ainda não aceitou Jesus como Salvador, e que nesse momento percebeu que Jesus é o centro de tudo, é o centro do cristianismo, é o centro que o judaísmo mostrava. Sem Jesus nós não podemos fazer nada e precisamos dele, porque a lei mostra os nossos pecados, mas Jesus, eu sei que eu posso ser salvo quando aceitá-lo como Salvador. Eu não prestei atenção se tem pessoas não crentes, mas se tiver, e se alguém gostaria de aceitar Jesus como Salvador, eu te convido para abrir a porta do seu coração e deixar Jesus ser o centro da sua vida. Essa ansiedade vai embora, essa depressão vai embora, o Senhor Jesus vai entrar e vai fazer guarida no seu coração, vai cear contigo. Você não vai ser mais inimigo de Deus, nem ter inimizade de Deus, mas você vai ser amigo de Deus. Jesus vai entrar no seu coração e vai cear com você, vai ser um amigo íntimo, porque Ele morreu na cruz para te salvar, para me salvar. Basta nós aceitarmos a Jesus e cumprir a justiça de Deus, e Ele vai salvar a sua vida. Tem alguém que gostaria de aceitar Jesus como Salvador? Alguém que não é crente? Levante sua mão junto com a minha. O Senhor Jesus vai entrar na sua vida e vai transformar a sua vida poderosamente. Se entre nós, irmãos, de repente você percebeu que, olha, eu preciso melhorar. É só você que vai dizer, só você se conhece.
Ninguém aqui está julgando ninguém. A palavra de Deus falou, eu acredito piamente nisso. E se isso chegou ao seu coração, ore, examine-se o homem a si mesmo. Olha, lembrando da ceia, né? Examine-se a si mesmo nesse momento. Quem sabe o Senhor Deus vai te quebrantar, vai fazer você compreender que nós nada somos sem a pessoa bendita de Jesus.